A confissão é considerada, em praticamente todos os sistemas jurídicos do mundo, uma das provas mais poderosas que existem. Quando alguém olha para uma câmera, para um juiz ou para um júri e diz, eu fiz isso, a presunção de inocência enfrenta uma pressão quase impossível de sustentar. A confissão parece ser a prova que encerra o debate, porque parte de um princípio que parece autoevidente. Ninguém em sã consciência confessaria um crime que não cometeu. Esse princípio é intuitivo, é compreensível, e as últimas 4 décadas de pesquisa em psicologia jurídica demonstraram que ele está profundamente, sistematicamente e perigosamente errado. O estudo sistemático das confissões falsas começou a ganhar tração científica nas décadas de 80 e 90, em parte impulsionado pelo trabalho do psicólogo Gisli Gudjonsson, que desenvolveu escalas para medir a sugestionabilidade interrogativa, a tendência de ceder à pressão e sugestão durante interrogatórios. Mas foi a criação do Innocence Project, em 1992, pelos advogados Peter Neufeld e Barry Scheck, que transformou o campo ao sistematizar o uso de evidências de DNA para revisar condenações anteriores. O que os dados do Innocence Project revelaram foi perturbador. Em aproximadamente 25 a 30% dos casos onde o DNA exonerou um condenado, havia uma confissão na base da condenação original. Uma confissão de alguém que era provadamente inocente. Os pesquisadores que estudam confissões falsas identificaram 3 tipos distintos. O primeiro é a confissão voluntária, quando alguém confessa espontaneamente sem pressão direta, motivado por desejo de notoriedade, por perturbação psicológica severa ou por desejo de proteger o verdadeiro culpado. O segundo é a confissão coagida complacente, quando o suspeito sabe que não cometeu o crime, mas confessa para escapar de uma situação de interrogatório que percebe como insuportável, acreditando que poderá provar sua inocência posteriormente. O terceiro, e talvez o mais perturbador, é a confissão coagida internalizada, quando o suspeito, sob pressão prolongada e técnicas específicas de interrogatório, começa genuinamente a duvidar de sua própria memória e a acreditar que pode ter cometido o crime que nega ter cometido. A técnica de interrogatório mais amplamente utilizada nos Estados Unidos e em muitos outros países ocidentais é conhecida como método RAID, desenvolvida pelo investigador John Reid na década de 50 e formalizada em um manual que se tornou referência para treinamento policial. O método RAID é estruturado em torno da presunção de culpa. O interrogador entra na sala já convencido da culpa do suspeito e usa a conversa para obter confirmação, não para investigar. Ele inclui a minimização, a sugestão de que o crime foi menos grave do que parece, de que qualquer pessoa poderia ter feito o mesmo, de que confessar é a saída mais inteligente, e a maximização, a exageração das evidências disponíveis e das consequências de não cooperar. Ambas são projetadas para tornar a confissão o caminho de menor resistência. Um elemento particularmente problemático do método RAID e de técnicas similares é a permissão legal, em muitos países, para que investigadores mintam para suspeitos durante interrogatórios. Investigadores podem afirmar que têm evidências que não existem, impressões digitais, testemunhas, resultados de DNA, para criar a impressão de que a negação é inútil. Estudos experimentais demonstraram que a apresentação de evidências falsas durante interrogatórios aumenta significativamente a taxa de confissões falsas, especialmente em participantes com maior sugestionabilidade, maior necessidade de aprovação social e menor capacidade de resistir à pressão prolongada. A mentira institucionalizada como ferramenta de investigação produz confissões, mas não distingue entre culpados e inocentes ao produzi-las. A privação de sono é um dos fatores mais documentados na produção de confissões falsas e um dos mais frequentemente presentes em casos de exoneração posteriores. Interrogatórios prolongados que se estendem por horas ou por toda uma noite exploram a deterioração cognitiva e a diminuição de capacidade de resistência que o esgotamento produz. Pesquisas sobre os efeitos cognitivos da privação de sono demonstram que após períodos prolongados sem dormir, a capacidade de avaliação de risco, o pensamento prospectivo e a memória de origem,
A capacidade de distinguir o que realmente aconteceu do que foi sugerido se deterioram de forma significativa. Um suspeito interrogado por 18 horas consecutivas não é a mesma pessoa que foi trazida para a sala no início do processo. A vulnerabilidade psicológica de adolescentes ao processo de confissão falsa é documentada com consistência particular na literatura. O desenvolvimento do córtex pré-frontal, região responsável pela avaliação de consequências de longo prazo, pela resistência à pressão imediata e pelo pensamento prospectivo, não está completo até o início da vida adulta. Adolescentes são significativamente mais sugestionáveis, mais orientados para alívio imediato de situações de pressão e menos capazes de avaliar as consequências futuras de uma confissão presente. Os dados do Innocence Project confirmam esse padrão. Adolescentes estão desproporcionalmente representados entre os exonerados que haviam confessado, e muitos de seus interrogatórios ocorreram sem a presença de um adulto responsável ou de representação legal. O caso dos 5 de Central Park, 5 adolescentes de Nova York que confessaram em 1989 o estupro e esbancamento quase fetal de uma corredora no Central Park, é um dos mais documentados e mais estudados na literatura sobre confissões falsas. As confissões foram detalhadas, vídeo-registradas e amplamente consideradas convincentes. Os 5 foram condenados e cumpriram penas entre 6 e 13 anos. Em 2002, Matias Reis, cumprindo pena por outros crimes, confessou ser o autor solitário do crime, e o DNA confirmou. As confissões dos 5 adolescentes, obtidas após interrogatórios prolongados sem representação legal adequada, eram inteiramente falsas. Cada detalhe que pareciam saber havia sido sugerido durante o processo de interrogatório. A psicologia da memória oferece uma explicação parcial para como confissões coagidas internalizadas são possíveis. Como alguém pode genuinamente vir a acreditar que cometeu algo que não cometeu? A pesquisa de Elizabeth Loftus sobre memória implantada demonstrou que memórias de eventos que nunca ocorreram podem ser criadas através de sugestão repetida e que essas memórias falsas são frequentemente indistinguíveis, para quem as possui, de memórias de eventos reais. Em condições de pressão, esgotamento e sugestão sistemática, o sistema de memória pode incorporar elementos sugeridos pelo interrogador como sendo recordações genuínas, especialmente se o suspeito já está em estado de dúvida sobre seus próprios registros do evento em questão. O viés de confirmação, a tendência de buscar, interpretar e lembrar informações de forma consistente com crenças já formadas, opera de forma particularmente problemática no contexto de investigações criminais. Uma vez que o investigador forma a crença de que determinada pessoa é culpada, essa crença começa a filtrar a interpretação de todas as evidências subsequentes. Evidências que contradizem a teoria são minimizadas ou descartadas. Evidências que a confirmam são amplificadas, e o interrogatório deixa de ser investigação para ser confirmação, um processo desenhado não para descobrir o que aconteceu, mas para documentar o que o investigador já decidiu que aconteceu. Esse viés não requer má-fé, ele opera mesmo em investigadores completamente comprometidos com a justiça. A reforma dos procedimentos de interrogatório tem avançado em alguns países a partir da evidência acumulada sobre confissões falsas. O modelo PIS, desenvolvido no Reino Unido na década de 90, como alternativa ao método RAID, estrutura o interrogatório em torno da coleta de informação e não da obtenção de confissão. Ele proíbe a mentira sobre evidências, encoraja a narrativa livre do suspeito antes de qualquer questionamento específico e treina investigadores para tratar a confissão como uma hipótese a ser verificada e não como um objetivo a ser alcançado. Estudos comparativos entre países que adotaram o modelo PIS e países que mantiveram métodos baseados no RAID demonstraram diferenças significativas nas taxas de confissões subsequentemente identificadas como falsas. A gravação obrigatória de interrogatórios completos, não apenas das confissões finais, mas de todo o processo desde o início, é uma das reformas mais consistentemente recomendadas pela pesquisa e mais resistidas na prática.
Estudos sobre o efeito da perspectiva de câmera em avaliações de confissões demonstraram que quando a câmera está focada apenas no suspeito, o formato mais comum, observadores tendem a avaliar a confissão como mais voluntária e menos coagida do que quando a câmera mostra tanto o suspeito quanto o interrogador. A posição da câmera, independentemente do conteúdo do interrogatório, influencia sistematicamente a percepção de voluntariedade da confissão por juízes e júris. O impacto de uma confissão falsa se estende muito além da condenação inicial. Ela contamina todas as outras evidências do caso, testemunhos oculares que são inconscientemente ajustados para se alinhar com a confissão, perícias que são interpretadas à luz da culpa já estabelecida, investigações alternativas que são abandonadas porque o caso parece resolvido. E mesmo após a exoneração, o dano ao exonerado raramente é reparado de forma adequada. Estudos sobre exonerados demonstram taxas elevadas de transtorno de estresse pós-traumático, dificuldades de reintegração social e econômica e um efeito duradouro sobre a capacidade de confiança.